Max Verstappen vence o Grande Prêmio do Japão com dobradinha da Red Bull e vamos trazer um resumo com análise de tudo o que aconteceu nesse GP. Olá meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam muito bem-vindos ao Mais da F1. Max Verstappen venceu o Grande Prêmio do Japão pela terceira vez consecutiva, isso mesmo, 2022, 23 e agora 24, em uma corrida sem chance alguma para concorrência. E de fato nós vimos uma Red Bull em geral com os dois pilotos de forma dominante, como o Dr. Helmut Marko já havia avisado durante as entrevistas antes do GP, de que a Red Bull iria amassar todo mundo, não restando dúvidas de que Max Verstappen venceria no Japão. Pois bem, sobre eles realmente não tem muito o que falar, largaram na ponta e sumiram. Das poucas vezes que vimos os touros ultrapassando alguns carros, foi logo depois de um pit stop e na sequência recuperando posições e dando voltas em retardatários. O Lance Stroll inclusive chegou a dizer para a equipe no rádio que estava se sentindo em outra categoria quando estava tomando volta dos líderes. Mas é isso, a classificação final você confere aí na tela, com Carlos Sainz completando o pódio em Suzuka. Inclusive eu cantei essa pedra postando no feed da comunidade de que Carlos Sainz seria o terceiro homem no pódio. E eu acabei acertando, mas poderia ser muito bem Charles Leclerc nessa posição. O problema do Leclerc foi que ele se classificou mal no sábado. Mas independente de os dois carros da Ferrari não ter ido tão bem assim no primeiro e terceiro setor do circuito no sábado, os dados apontavam um bom ritmo de corrida. E a dupla de pilotos, que é muito forte, converteu tudo isso em um grande resultado final. Claro, nem tudo são flores, mas está nítido que a Ferrari de fato é a segunda força até o momento da temporada, com Carlos Sainz indo muito bem, e na minha opinião foi o melhor piloto dessa corrida. Até aqui, é o melhor piloto da equipe, então tomara que essa boa fase continue por mais tempo. O Lando Norris terminou em quinto, bem próximo da Ferrari de Leclerc, o que já era de se esperar também. Uma McLaren forte em Suzuka brigando lá na frente. Fernando Alonso terminou em sexto com uma grande diferença para o primeiro colocado, 44 segundos de diferença, o que é bastante coisa, mas ao mesmo tempo, a briga da Aston Martin era com as duas Mercedes, e nisso Alonso saiu vitorioso. Apesar de parecer que o Russell tinha potencial para ultrapassar o Alonso no final, mas acabou perdendo muito tempo ali atrás do Piastri, o que foi até legal de acompanhar. Eu sinceramente estava torcendo para ele se livrar logo da McLaren e passar o Alonso. E na minha opinião seria uma boa resposta sobre tudo o que aconteceu entre os dois na Austrália. Oscar Piastri terminou em oitavo, e acho que faltou um pouco dele na corrida. Eu senti que o Norris jogou sozinho contra as Ferraris e até certo ponto contra o George Russell. Mas quem não conseguiu avançar no grid de fato foi Lewis Hamilton, que terminou em P9. E apesar de ser esperado que a Mercedes iria a Suzuka com grandes limitações, havia uma grande diferença de desempenho entre os pilotos. Russell pelo menos ameaçou atacar e avançar no grid, e eu acho que eu não vi muito isso do Lewis Hamilton. O piloto da casa, Yuki Tsunoda, completou os 10 primeiros. Na minha opinião, uma boa corrida do japonês. Marcou pontos, fez 2 ou 3 grandes ultrapassagens na sequência de S no primeiro setor, o que não é tarefa fácil, e no geral sai com muita moral na equipe. Ele inclusive depois da corrida deu uma entrevista e agradeceu muito aos mecânicos, toda a equipe de boxe, e chamou todos eles de heróis por terem feito uma parada muito boa, o que lhe permitiu ultrapassar vários carros dentro do pit lane. É a primeira vez que Yuki marca pontos no Japão, um ponto na verdade, mas que é valiosíssimo para a equipe. Fora dos pontos ficaram na sequência Hülkenberg carregando a Haas nas costas, Stroll, Magnussen, Bottas, Ocon, Gasly e Sargent. Com destaque para o Sargent, que errou e saiu da pista na volta 42 se não me engano, e acho que fazia uma boa corrida até aquele momento. E as duas Alpines, que sinceramente nem tem muito o que falar, é só torcer para conseguirem uma atualização decente e tentar brigar mais na frente do grid. Zhou, Ricardo e Albon abandonaram. Guan Yu Zhou por problemas no carro e Ricardo e Albon por colidirem na primeira volta. Acidente de corrida, tudo certo, mas acho que acaba pesando um pouco mais pro lado do Ricardo, porque ele já não vem andando muito bem, tá tomando um couro do Tsunoda, colidiu com o motor Honda na corrida em casa, e ainda tem toda aquela conversa que ele disse de precisar mais uma chance antes de admitir seu fracasso. Fora os rumores de uma possível troca. Enfim, toda aquela conversa. No caso do Albon, nitidamente na entrevista pós-corrida, ele parecia muito preocupado com o estado do carro, coisa que eu nunca tinha visto em 15 anos acompanhando a Fórmula 1. Realmente ele parecia bem preocupado. E como a gente bem sabe,
O novo chassi para a equipe só deve acontecer no GP de Miami daqui a 2 corridas. Então existe a possibilidade de a equipe correr na China com os 2 carros remendados. Mas o chefe da equipe, James Vowles, disse que aparentemente está tudo ok com a parte crítica do carro. Enfim, nesse gráfico você consegue ver o ritmo de corrida de cada piloto, com destaque para Charles Leclerc, que fez apenas uma parada de médios para duros, e isso explicaria ele ter um ritmo mais lento do que Lando Norris, Oscar Piastri e Fernando Alonso, que foram carros que terminaram a corrida atrás da Ferrari de Leclerc. Nesse outro gráfico da Pirelli, sobre a estratégia de pneus de cada piloto, vemos que só o Leclerc fez uma única parada, e alguns pilotos parando bem cedo, como é o caso do Hülkenberg na volta 5, Bottas na volta 6, Tsunoda e Zhou na volta 7. Mas é isso, no geral uma corrida com muitas paradas, já que esse circuito exige muito dos pneus, e eu diria que foi interessante toda essa movimentação. Provavelmente mais tarde deve sair mais alguma outra coisa sobre o pós-corrida, mas me diz aqui nos comentários o que você achou do Grande Prêmio do Japão, corrida solitária de Max Verstappen. Nota 7 na minha opinião. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da Fórmula 1. Um grande abraço e até mais.